sangue inocente derramado na terra, uma pessoa morta inocentemente, isso é cobrado pelas forças existenciais, sejam elas forças políticas, forças jurídicas, forças econômicas, mas também forças, sobretudo, energéticas e espirituais. A gente acha engraçada essa teoria das energias, porque a gente é muito logicista, né? No sentido de que eu só vou lidar com aquilo que pode ser palpável, nós somos muito empiristas. Mas é verdade que, hoje em dia, desde os anos 90, que se estudam muitas dessas questões, tudo é interligado. A física quântica está aí para mostrar isso, que um gesto meu, o que eu estou falando, cria realidades. Isso não é necessariamente algo espiritual, isso é algo da vida, é algo físico, é algo quântico, é algo que pode ser localizável, né? O pessoal fica tentando tirar foto de aulas e tal, e aqui eu não estou falando de práticas esotéricas que dialogam um pouquinho com essas coisas, estou falando de como que tudo na vida é interconectado. E aí, o bem e o mal que a gente provoca deixam marcas no ambiente. E é esse princípio que está apresentado aqui no Deuteronômio. O sangue inocente vai trazer consequências negativas à existência. Um sangue inocente sendo derramado de forma gratuita, e aqui o texto diz, olha, o cara matou de propósito, tramou, exterminou, tem que ser morto na hora, sem chance, sem conversa. O vingador tem que chegar e acabar logo com essa história, porque se não houver a vingança, de acordo com o texto, a terra vai ficando contaminada, né? E a pessoa que matou vai se sentindo com licença de continuar matando, mas olha só, esta medida ela está dentro daquelas outras coisas que eu já vim falando com vocês sobre o fato de Deus ser soberano, Deus condescender com a nossa percepção e não ficar vindo aqui doutrinar a gente, falando, olha, não faça assim porque eu penso desse jeito, não. Ele disse isso para uma sociedade que tinha práticas de vingança. Como você pode me dizer que Deus não pensa exatamente assim? Posso te dizer. O que acontece lá no comecinho dos tempos? Seja lá por qual motivo for, e a gente pode pensar nisso depois com outras óticas, a partir de outras perspectivas, mas é fato que Caim matou Abel. Se Deus fosse o vingador no sentido de matou, vai morrer, ele não teria deixado Caim vivo, porque o Caim foi até folgado, né? Aparentemente folgado, porque Deus sabe o que estava acontecendo ali no interior daquela história. A gente não pode ficar falando mal de quem morreu, mas havia alguma coisa ali que Deus olhou e falou assim, ele vai ficar vivo, eu não vou matá-lo. Porque se Deus fosse o vingador, conforme ele está mostrando aqui no livro do Deuteronômio, ele teria matado Caim. Caim, você matou seu irmão, você também vai morrer, para que o sangue inocente não fique clamando na terra. Não, ele deixa o Caim vivo. Tem até um escritor aí que fez um romance, um livro de literatura meio que com dó de Caim, ironizando Deus, mas na verdade eu vejo muita misericórdia de Deus com Caim, o que não significa que ele não tinha misericórdia de Abel. Então, a partir dessa história de Caim e Abel, que Deus deixou Caim viver mesmo depois de ele ter cometido um homicídio, e isso não significa justificar o assassinato, mas significa que quando Deus fala que o sangue tinha que ser entregue ao vingador, o sangue inocente, isso não quer dizer que Deus fosse a favor dessas práticas de olho por olho e dente por dente, porque de fato ele não é. Deus não é nem a favor nem a contra, Deus apenas acolhe aquilo que as negociações humanas estabelecem. Por que eu estou dizendo isso? Para ninguém ficar aqui, o Alexandre está indo na internet defender a pena de morte. Eu não tenho que defender pena de morte nenhuma por um simples fator. Eu nasci numa geração, eu nasci numa cultura que estabeleceu, por exemplo, a Constituição do Brasil, estabelece que pena de morte sem chance. No nosso país não aplica pena de morte. E aí, para essas situações, num país que não tem pena de morte, mas que continua tendo pessoas que invocam o nome do Senhor, Deus vai tratando essas questões que a Constituição não deu conta de lidar. E aqui nesse caso, por exemplo,
Deus falou isso do vingador de sangue porque aqui funcionava uma cultura que não era a cultura ocidental, era a cultura do povoado, né? Ó, matou o chefe de família, vai te matar. Só que você não está num país nem numa geração onde as coisas funcionam assim. É verdade que nós temos um presidente que gostaria de fazer as coisas funcionarem assim. Ah, cada pai cuida do seu filho, cada pessoa vai vingar do seu assassino, ele quer acabar com a república. Mas por enquanto ainda a Constituição que vale, graças a Deus, é a Constituição que valoriza a coisa pública, onde pessoas que foram eleitas pela população colocaram aquele conjunto de leis procurando ser o mais justo possível, o mais acolhedor possível. Daí as pessoas que não têm o amor de Cristo em seus corações terem raiva da Constituição, mas a Constituição brasileira é uma das melhores que existem. Mas eu não quero falar aqui de política e de jurisdição e de jurisprudência. O que eu quero falar é do princípio do sangue inocente. Primeira coisa é isso. É muito sério um sangue inocente ser derramado. Isso traz consequências. Agora, como que as pessoas vão lidar com isso? Isso pertence às pessoas, aos povos, às nações e às jurisdições e às jurisprudências. Então não adianta a gente... Ai, tá vendo? Porque na Bíblia está escrito que o vingador tem direito. Não, o vingador dos tempos deuteronômicos. Porque o mesmo Deus que poupou a vida do Caim em Gênesis, que também disse que o Estado ele tem autorização para matar caso aquela lei assim o decida, e que foi morto pelas leis vigentes da sua época, né? Jesus foi morto, crucificado com outros 499 pessoas, que era assim que as coisas funcionavam. Esse mesmo Deus veio aqui em pessoa, em Jesus de Nazaré, e disse: olha, está escrito, não matarás. E também está escrito que quem matar é passível de julgamento, é morte na hora. Eu, porém, vos digo. Ele não estava anulando essa percepção do Deuteronômio, mas ele estava nos convidando a uma evolução. Eu, porém, vos digo. Qualquer que chamar o seu próximo de raca, de idiota, de imbecil, está cometendo assassinato. E aí? E aí? Você não vai ser julgado por essas leis por causa disso. Jesus está dizendo o seguinte: pior do que derramar sangue inocente, que é horrível, eu não estou aqui zombando de quem perdeu alguém de forma inocente. Agora, pior do que isso é você ficar colocando um monte de múmias, acabando com reputações, perseguindo pessoas que são justas. Eu nunca matei. Outro dia, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.